Olá, meus irmãos. Boa noite e a paz do Senhor Jesus para todos. Ailton José Alves, você tem que responder à igreja qual a atividade inadiável que você tem a tratar nos Estados Unidos com relação a problemas e a tratativas da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, da qual você é presidente. O que é? A igreja quer saber. Qual é o problema? Quais são as coisas? Quais são as tratativas que você tem a tratar nos Estados Unidos entre o dia 15 de março ao dia 1 de abril? Tratar nos Estados Unidos assuntos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, da qual você é presidente. Olha, irmãos, eu não sei até quando a Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado de Pernambuco vai continuar de uma maneira tão passiva, sendo levada, né, ludibriada. Por quê? O pastor presidente viaja, não presta conta, dá informação truncada, não é verdade? E responde a processos na justiça e não dá a menor satisfação. Esses processos são pagos os melhores escritórios de advocacia do estado de Pernambuco. Ailton José Alves precisa responder à igreja. Sabe por quê? Porque em um processo de 2020, depois de vários adiamentos em função da pandemia, agora a justiça marcou uma audiência única para o dia 31 de março, exigindo a presença de Ailton José Alves, que é réu, aliás, que é a parte reclamada nesse processo. E aí, agora em dia 10 de março agora, não é? Sexta-feira, Ailton José Alves entra com uma petição na qual anexa as passagens compradas para os Estados Unidos dele e de sua esposa Judite, onde viajarão dia 15 de março e regressarão dia 1º de abril. Agora, o que é que ele está alegando no processo? Pedindo ao juiz que adie essa audiência porque está viajando para os Estados Unidos nesse período, 15 de março a 1 de abril, para tratar assuntos importantes, inadiáveis da igreja da qual ele é presidente. Igreja do Senhor Jesus, Ministério, Comissão de Ética, CONADEP, da qual Ailton José Alves é presidente. Vocês precisam respeitar, tratar com dignidade e com seriedade a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, os membros. Por quê? Além dos dízimos e ofertas, pessoas sofridas, pobres, estarem pagando esses caríssimos escritórios de advocacia, Ailton José Alves não tem comparecido às audiências e quando é marcado, ele pede para adiar. E você sabe, quando uma audiência é remarcada, normalmente ela é remarcada muito lá na frente. E nesse período, com certeza, os honorários advocatícios, a depender de como esse contrato foi feito, está sendo pago. Altos valores, altas somas. E quem paga é você, irmão sofrido, irmã sofrida, que muitas vezes está tendo um maior trabalho, um maior empenho para manter as 3 refeições à mesa de sua família. E Ailton José Alves pagando esses escritórios, primeiro que ele está sendo processado, obviamente, por irregularidades cometidas, arbitrariedades que feriu o direito de alguém. Então, além dele estar pagando esses processos, esses honorários, ele pede adiamento, sempre quando não é dizer, olha, eu não posso porque eu não posso comparecer por causa da Covid e eu sou idoso, mas viaja.
mas participa de reuniões em todo o estado, inclusive no exterior. Houve uma audiência aí que ele pediu adiamento e estava em Portugal. Viagem para Portugal, viagem para Petrolina, e não tem medo de pegar o Covid-19. Mas para se fazer presente nas audiências, Ailton José Alves justifica que não pode comparecer por causa da contaminação. E quando, eu vou dizer mais uma vez, quando esses processos são, essas audiências são postergadas, são adiadas, significa mais tempo contratando esses escritórios caríssimos e você pagando. E agora, resumindo, dia 10 de março, Ailton José Alves entra com uma petição pedindo ao juiz que postergue, que adie a audiência previamente marcada para o dia 31 de março agora de 2020. E para justificar esse pedido da postergação, do adiamento, ele anexou as passagens, a relação das passagens dele e de sua esposa Judite para os Estados Unidos, que viajará agora do dia 15 até o dia 1 de abril. Você pagando tudo isso. E ele diz que vai tratar, olha só, assuntos inadiáveis da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, a qual ele é presidente. A igreja sabe disso, Ailton José Alves? Responda à igreja. Olha, irmãos, eu vou publicar aqui um vídeo. Vocês estão lembrados, não é, dessa polêmica criada em torno do deputado estadual do Rio de Janeiro, ou é de São Paulo, Mamãe Falei. O que é que acontece? Ele fez uma vaquinha, ele fez uma arrecadação de fundos, botou o Pix para doação de um país que não é do Brasil, foram arrecadados 200 mil reais, ele viajou com outras pessoas, dizendo que ia prestar assistência ao pessoal que está sendo massacrado pela guerra da Ucrânia contra os Estados Unidos, contra a União Soviética, e chegou lá, fez do que fez, vocês estão sabendo aí. Então agora está o Ministério Público, a Receita Federal, não é? E a sociedade pedindo que ele preste conta, diga como foi arrecadado, onde gastou, como gastou os 200 mil reais. Ailton José Alves, presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ia construir um mega templo aqui. Eu vou publicar isso com mais detalhes, já tenho publicado e vou republicar novamente, cujo valor orçado a nível de 2012 seria de 300 milhões de reais. Se a inauguração seria em 2 anos, esse dinheiro já estava garantido. Se não estava ou estava, com que foi gasto, Ailton José Alves, você precisa informar a igreja, você precisa prestar conta. A sociedade está querendo que o Mamãe Falei preste conta dos 200 mil. E o dinheiro arrecadado, Ailton José Alves, foram 300 milhões de reais. Que se você corrigir a 1% agora, pela tabela Price, 1%, vai dar cerca de 1 bilhão de reais. 1 bilhão, isso mesmo. Então, Ailton José Alves viaja para os Estados Unidos, para a Europa, para Israel, para todo canto com o seu dinheiro, arrecada dinheiro, não presta conta. Você lembra do barco da missionária Mísia? Foi arrecadado dinheiro, muito dinheiro. Ele não presta conta, não compra barco e não dá satisfação a ninguém. E agora, dia 10 de março, ele pede ao juiz que adie uma audiência porque vai para os Estados Unidos, olha só, tratar de assuntos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, da qual ele é presidente. Ô irmãos, irmãs, ministério, qual é o problema inadiável, mesmo assim, qual é o problema inadiável ou não, que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado de Pernambuco, aqui no Brasil, no Nordeste, nesse estado pobre, qual é o problema, qual é a demanda que a igreja aqui tem nos Estados Unidos para Ailton José Alves e Judite viajar e passar 15 dias lá? Vocês lembram que o seu filho está lá,
acobertado e mantido pela igreja aqui, a Assembleia de Deus. E segundo dizem, e ele já disse que esse filho, o Jefferson Marques, ele não trabalha para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui, ele trabalha lá para a igreja de Joel Freire. Então, Ailton José Alves, explique para a igreja, isso é um absurdo, isso é o cúmulo do absurdo. Como é que a igreja, esse ministério, ainda consente, ainda permite, ainda suporta uma administração dessa incorreta, cheia de enganos, cheia de pontos nebulosos que precisam urgentemente ser esclarecidos. Então, Ailton José Alves, responda. A igreja quer e tem e precisa saber. Que Deus em Cristo lhe abençoe.